Bom dia, boa tarde, boa noite, queridas lagartas que estão aqui me assistindo. Eu espero que vocês estejam gostando dos vídeos, eu espero que Deus tenha me usado, né, para falar com você. E se você está aqui, é porque essa mensagem é para você. Eu gostaria de te pedir que me ajudasse a difundir essa mensagem para que essa mensagem chegue a mais pessoas. Vai lá, dá um like, compartilha com alguém que você acha que precisa ouvir essa mensagem e bora fazer esse projeto florescer muito e transformar muitas lagartas em borboletas. Então bora lá! Hoje eu quero falar, gente, de uma fase que tem dentro desse processo do casulo, que é aquele processo que a gente já falou, que é quando parece que a minha vida não tá acontecendo nada, que nada tá dando certo. Meu Deus, o que que eu vou fazer? Hoje eu vou falar sobre o complexo de Golias dentro desse casulo. Isso mesmo, todo mundo que passa por essa fase, essa pessoa se sente um Davi. Na verdade, ela não se sente, ela acha que ela é um Davi. Todo mundo conhece a história de Davi e de Golias, e todo mundo acha que ele é o Davi da história, muito pequenininho, que lutou com um grande gigante, que é o problema dessa frustração que seria esse gigante. Mas, na verdade, hoje eu vou mostrar para vocês que não, que quando a gente passa por isso, a gente não é Davi, a gente é Golias. A gente é Golias. E aí a gente passa por essa fase que eu chamei de complexo de Golias. E eu vou explicar melhor isso para vocês agora. Gente, em Samuel 17, vamos pular já pro Samuel 17:4, ó. Aqui fala o desafio de Golias. Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias. Golias de Gate, de altura de 6 côvados e 1 palmo. Gente, eu não tenho nem noção, mas era muito grande, tá? Ele era muito grande, ele era um gigante. Trazia na sua cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, cujo peso era de 5.000 ciclos de bronze. Trazia caneleiras de bronze nas pernas e um dardo de bronze entre os ombros. A haste da sua lança era como o eixo de tecelão, e a ponta da sua lança de 600 ciclos de ferro, e diante dele ia o escudeiro. Parou, clamou às tropas de Israel e disse-lhes: para que saias formando vós em linha de batalha? Não sou eu filisteu e vós servos de Saul? Escolhei dentre vós um homem que desça contra mim. E se ele puder pelejar comigo e me ferir, seremos vossos servos. Porém, se eu vencer e ferir, então sereis nossos servos e nos servireis. Disse mais o filisteu: hoje afronto as tropas de Israel. Dai-me um homem para que ambos pelejemos. Vamos parar por aqui porque, na verdade, a parte que eu quero, que Deus me mostrou aí uma chavezinha para a gente prestar atenção na nossa vida, é essa aqui. Quem era Golias? Ele era um gigante e aqui, um homem guerreiro, grande, forte. E ele era valente também. E ele não tinha medo, ele batalhava e ele venceu muitas batalhas. E aí, aonde que a gente se assemelha com Golias? Quando a gente está nesse processo do casulo, principalmente nesse momento que a gente está nesse complexo de Golias, é o momento assim que a gente abre os olhos e a gente percebe o quê? Por que a gente é Golias e não Davi? Porque o Golias, ele confiava muito nas forças dos braços dele. Ele se sentia um homem capacitado, um homem muito grande. Ele sentia que o projeto, que a luta que ele empenhava em pelejar contra ela, era uma luta ganha, porque ele tinha as capacidades necessárias, a força necessária. Ele dependia só dele mesmo. Então, quando a gente para e observa, no momento que a gente está nessa fase aí que a nossa vida parece que não vai caminhar, a gente também é assim. A gente fala, meu Deus, mas por que isso acontece comigo? Porque eu sou preparada, eu corri atrás, eu fiz isso, eu. A gente só confia na força do nosso braço. E aí, quando vem esse efeito dominó da nossa vida, parece que não tá dando certo e os nossos projetos ficarem
todos diferente daquilo que a gente acreditou que fosse, a gente pensa, a primeira coisa que a gente pensa é isso. Mas por que comigo? Porque se eu fiz isso, eu estudei, eu batalhei, eu trabalhei, eu fiz. E aí a gente se assemelha a Golias. E qual foi o maior defeito do Golias? Gente, Golias, ele era forte, ele era guerreiro. Ele tinha lá ali força, ele batalhava, ele lutava, ele corria atrás, né, das lutas dele. Ele era um homem valente. Mas o maior defeito de Golias é que ele não tinha na vida dele o temor em Deus. Golias, ele acreditava na própria força dele, foi isso que fez com que Davi ganhasse dele. Porque Davi, na verdade, não tinha nada disso que Golias tinha. Ele não tinha força, ele não tinha tamanho, ele não tinha todas essas vestimentas de guerreiro. Mas Davi sabia por quem ele lutava. E então, quando a gente se pega no momento, né, de dentro desse casulo, a gente acaba pensando que a gente é Davi, porque a gente acha que tudo isso que tá dando errado é uma injustiça com a gente e que a gente não merece. E por que tá acontecendo isso comigo? Porque se eu fui tão bem, se eu fiz tudo tão certinho, esse é o grande problema. Porque a gente acredita na força do nosso próprio braço. A gente acha que o fato da gente só trabalhar, que o fato da gente só estudar, que o fato da gente só se dedicar para isso é o suficiente, mas não. A gente não teve aí o direcionamento de Deus, essa que é a verdade. A gente achou que só as nossas forças, que só os nossos braços seriam suficientes. E aí vem Deus nesse momento e fala: opa, peraí. Não, vou te mostrar que não é o suficiente. O suficiente é ter esse temor em Deus, é acreditar no favor de Deus. Você não é nada, apesar de você parecer grande, apesar de você parecer inteligente, você não é. Sem Deus, você não é nada. Então, se você está passando por esse momento e está se sentindo aí como um Davi, reflita. Talvez você estava tendo um comportamento de Golias e não de Davi. Porque Davi, ele não tinha nada de um guerreiro, mas ele tinha o temor de Deus, ele sabia. Na verdade, o Davi tinha o propósito dele muito bem definido, diferente de quando a gente está passando por esse momento, a gente não tem o propósito da gente definido. Na verdade, a gente perde a nossa identidade dentro do propósito e a gente começa a lutar com as forças externas. Então, é sobre isso que eu queria falar hoje. Reflita e saia desse complexo de Golias hoje. Não confie na força dos seus braços. Não confie na sua capacidade, na sua inteligência. Então, aquebrante seu coração, seja mais Davi e menos Golias. Um ótimo sábado para todo mundo, gente. E é isso. Envie essa mensagem para alguém e muito obrigada. Eu espero que Deus tenha me usado hoje para falar com você e você tenha entendido aí que esse momento é um momento de uma autorreflexão e um momento de entender que Deus te colocou dentro desse casulo simplesmente para te colocar na direção certa. Não é para fazer seus planos darem errado ou para te julgar ou para te castigar, não foi nada disso não. Deus só te colocou aí porque Ele te ama muito. E Ele precisa te fazer entender algumas coisas que você só tá olhando com os olhos humanos, você não tá olhando muito com a visão espiritual. Então Ele precisa trabalhar isso com você, porque Ele te ama e Ele tem um propósito gigantesco na tua vida. E se Ele deixar você continuar fazendo as coisas do jeito que você tá fazendo, esse propósito não vai se cumprir. E na verdade, Deus não aceita isso. O propósito tem que se cumprir, o propósito vai se cumprir. E se Ele tiver que te colocar dentro do casulo e te derrubar milhões de vezes, Ele vai fazer isso. Eu só te digo isso. Ele vai fazer, não importa. Não importa quanto você lamure, que você chore, que você se sinta triste. Se Deus tiver que te colocar dentro desse casulo 10 milhões de vezes, Ele vai te colocar. Porque o propósito é muito maior do que teu querer. Um beijo, gente. Muito obrigada. E não esquece de dar o like e compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem.